política no interior das nações. Mudando aqui, dá para ter alguma... Ei, som testando. Ei, som testando, teste. Testando, teste. Ei, som testando, teste. Testando. E som testando, sim, agora sim, parece que sim, vamos lá. Vamos lá. E som testando, teste, testando, som testando, som, teste, testando. Ei, vamos lá. A política no interior das nações. O Estado, ao longo dos anos, principalmente movido pelo apoio da esquerda, tem crescido e se fortalecido com a desculpa de combater a violência civil. Uma estratégia antiga, já analisada por Hobbes no Leviatã. O Estado então surgiu como controlador, para esse filósofo, das possíveis ameaças internas e externas. Através desse discurso, a esquerda tem tentado desarmar, o povo, e naquela época também sob a visão de Hobbes, que não possam reagir aí ao seu autoritarismo. Algo constantemente camuflado pela ideologia de esquerda, uma ideologia que coloca o poder acima de tudo, acima das individualidades, acima da independência dos cidadãos. E, entre aspas, estamos hoje cercados de exemplos que mostram como os sistemas políticos e seus governos de cidades e nações não conseguem manter a violência dentro dos limites decentes. De fato, esses governos frequentemente incentivam e perpetuam a violência. Para Hobbes, sem o governo controlador, a vida seria desagradável. É triste ver que, apesar de ser algo atual, a esquerda não se vê sem o Estado. O que isso significa? Ela acredita que esse Estado, diferente da concepção de Hobbes, ele iria se converter em um Estado, não um Estado tirânico, mas um Estado conciliador, um Estado consolador, filantropo, etc. No passado de Hobbes, o medo por morte violenta inspirava um governo forte e autoritário. Nos dias de hoje, é culpa do capitalismo, isso aí na visão da esquerda, Contra o capitalismo é necessário um governo coletivista e opressor. Claro que é uma visão deturpada da realidade. O que impera é o rompimento com o passado, motivado pelo desejo de um futuro incerto. É a briga entre o ser individualista e o não ser coletivista. A briga da liberdade contra a igualdade. É a briga do eu contra o eles. O governo justo versus o governo livre. E aí cabe a cada um a escolha, Por isso direita e esquerda. Não tem nada a ver com Lula e o Nine. Não, com o Biruliro e o Nine. E aí, porque na visão do autor, as organizações políticas parecem propensas a escravizar tanto quanto a libertar, a oprimir com muito mais frequência do que estimular a liberdade. É o caminho da impotência, governado pela utopia do Estado protetor, que saberia utilizar bem e que sabe utilizar bem essa máscara de justiça. É um Estado que
mascarado, né? Que disfarçado de justo, mas que na verdade esconde a crueldade, né? O governo das máscaras, da aparência, falado por dito e auxiliado por Maquiavel. A esquerda, no ímpeto do futuro, de uma sociedade perfeita, é capaz de cometer qualquer tipo de atrocidade, como aquele filho que mata os pais com o objetivo de ficar com a herança. No caso dos comunistas, é como o objetivo de entregar a herança, pois vivem os ímpetos da inveja, ou seja, todo aquele que possui bens precisa ter destruído, precisa ser destruído, precisa cair, precisa perder pela força, pelo uso da força, através do uso da força, da doutrinação. Como a fábula da raposa, né, que desdenha as boas uvas por não poder alcançar. A esquerda, no fundo, não odeia o capital, ela odeia a própria ineficiência e por isso culpa os outros pelo próprio fracasso. Os outros culpam o capital como espantalho, né? Quando Cuba aceitou sua condição, exprimindo uma conduta socialista, expressando, né, socialista soberana, ela mandou um recado direto aos países capitalistas, recado de se declarar socialista e aceitando tudo que pudesse implicar nessa escolha, né? Ou seja, que pagaria o preço pela escolha, né? Isso não ser o poder, não ser. Uma coisa é você escolher o socialismo como lei de vida, lei moral, lei ideológica. Outra coisa é você ter culhão para aguentar as consequências, sabe? Porque ela não é autossuficiente, nunca foi autossuficiente. E esse seria o requisito número 1, né? Para a escolha de uma determinada ideologia pouco aceita, vamos dizer assim, ou não aceita, né? E é muito mais, hoje em dia, uma relação exterior do que uma relação interior, sabe? As coisas funcionam mais por esse viés aí. Por isso a ideia do embargo é nula, é uma falácia, pois um país capitalista não é obrigado a colaborar com um país rival, no caso, um opositor ideológico, né? Um país por sua soberania, pela escolha de tomar um tipo de decisão, mas essa decisão só é soberana no campo simbólico, pois implica na reação externa, né, dos outros países, né? Ou seja, não é que Cuba quisesse se emancipar, sei que se emancipou, né, porque ela virou vassala da União Soviética, mas por mais que ela quisesse, ela teria que ser, no primeiro passo, soberana, coisa soberana, né? Autossuficiente, soberana em todos os aspectos. Ou seja, boca calada não entra mosquito. Isso significa que estará exposta, né, a todo tipo de sanções externas. Ela assumiu o risco, né? Por isso que derrama o caldo, fica difícil corrigir, né? Foi uma escolha, então, inconsequente, delirante. É inconsequente e delirante a nação que escolhe colocar a ideologia acima do povo, pois isso pagará o preço por seus
devaneios. Para declarar socialista do lado ao lado, no caso de uma supernação capitalista, é um erro, né? Foi um erro, foi um delírio ideológico que colocou a nação em jogo. Seria então justificável assumir tal soberania se o país tivesse força econômica de independência, força militar, no caso da bomba atômica, apoio de países fortes, no caso ela tinha, mas perdeu ao fim da Guerra Fria, e fortes e coadunam ideologicamente. Isso é assumir um preço pesado, é provocar o que provocou um embargo, né, em nome da contra-ideologia, né, para barrar possíveis avanços do socialismo. É claro, isso é tudo lado de Cuba, e ela se declara socialista. É natural que eu me oponha e faça manobras para poder conter isso, né? Você não vai esperar ver um inimigo crescer do seu lado sem fazer nada, né? Só na cabeça de um comunista mesmo, para barrar possíveis avanços do socialismo, para que não se influencie negativamente outras nações. Então a ideia também é essa, evitar a influência para outras nações. Por isso essas ações aí abruptas aí, motivações abruptas com relação a isso. Vou parar por aqui.